O Código de Defesa do Consumidor completou 21 anos em 2011. Mas apesar dos avanços conquistados na legislação, ainda falta muito trabalho na área, especialmente na conscientização da população sobre os seus direitos. A Comissão de Defesa do Consumidor na Câmara dos Deputados promete se empenhar para exercer esse papel. Já estão entre as matérias apresentadas na Casa temas polêmicos como a extinção da assinatura básica na telefonia e a Comissão Especial do Trabalho Terceirizado. O deputado Roberto Santiago, presidente da Comissão de Defesa do Consumidor na Câmara dos Deputados, é o convidado do programa de hoje, direto de Brasília. O direito do consumidor no Congresso Nacional é o tema da Tribuna Independente, o Plenário do Povo, que começa agora ao vivo pela Rede Vida, o canal da família, com a apresentação do jornalista Leandro Mazzini. Olá, boa noite para todos vocês do Brasil que nos assistem neste momento. Se você tem contra alguma empresa do setor de serviços no país, esse é o canal e hoje é o dia. O nosso convidado do Tribuna Independente é o deputado federal pelo PV de São Paulo, Roberto Santiago. Ele é presidente da Comissão de Defesa do Consumidor na Câmara dos Deputados e vai falar aqui hoje muita coisa sobre seus projetos, sobre o que a comissão está resolvendo e tem também uma novidade aí que vocês vão ficar assustados sobre uma lista das empresas que mais são reclamadas aí pelos consumidores. Obrigado, deputado, pela sua presença. Obrigado a você, Leandro, Denise, é uma satisfação muito grande estar aqui na Tribuna Independente para fazer esse bate-papo com os nossos telespectadores e mostrar um pouco o que a Câmara dos Deputados vem fazendo na defesa do consumidor. Muito bem. Comigo aqui à mesa, minha colega de apresentação do Tribuna Independente, Denise Rotenburg, ela que é do Correio Brasiliense e também da Rede Vida. Obrigado, Denise. Obrigada, Leandro. Obrigado, deputado, pela presença e obrigado a você que nos assiste. E você, telespectador do Tribuna Independente, já conhece o programa, sabe como funciona, é ao vivo em rede nacional, você pode mandar suas perguntas, mas antes eu gostaria que você conhecesse um pouco mais do deputado Roberto Santiago. Ele é do PV de São Paulo e presidente da Comissão de Defesa do Consumidor. Roberto Santiago é comerciário, sindicalista e juiz. Antes de exercer seu segundo mandato como parlamentar, atuou como presidente de diversos órgãos, entre eles a Fundacentro, Fenascom e Femaco. Também foi superintendente do Instituto Nacional de Seguridade Social, do Sindicato dos Trabalhadores em Serviço de Asseio e Conservação de São Paulo e vice-presidente nacional da Social Democracia Sindical. Também como conselheiro do Fundo de Amparo ao Trabalhador, o deputado federal eleito é filiado ao Partido Verde desde 2005. Bem, você, telespectador, também pode participar, nos ajudar hoje a fazer o programa. Saiba como, por telefone, Twitter ou e-mail. Interativo. Você pode participar encaminhando perguntas e questionando o convidado. As perguntas podem ser feitas pelo telefone 0, código da operadora 17 3355 8432. Pela internet através do e-mail tribunadf@redevida.com.br ou pelo Twitter @Leandro Mazzini e @Deni Rotenburg. Participe e faça parte da família da Rede Vida. Além do telefone, a nossa central em São Paulo está ligada neste momento com as operadoras e também pelo e-mail aqui em Brasília. Eu e Denise Rotenburg estamos aqui online à mesa, estamos esperando sua pergunta. Deputado, agora há pouco no Senado foi aprovado e vai à sanção presidencial um projeto que permite às operadoras de telefonia operarem canais de TV a cabo no Brasil. Agora, o senhor tem a novidade de que as telefônicas, justamente essas que podem operar os canais, são as empresas que mais são alvo dos consumidores em reclamações. O que nós podemos esperar para a frente aí? Olha, Leandro e telespectadores, as empresas de telefonia, tanto fixa quanto móveis no país hoje, são a segunda que mais recebem reclamações dos consumidores. Qual é a primeira? A primeira são os bancos, né? A segunda as telefônicas e a terceira as companhias aéreas, né? Enfim, vamos falar um pouco sobre cada coisa. Eu tenho uma preocupação. Primeiro, eu acho que tem um aspecto positivo, que você abre o mercado para a concorrência. Toda a concorrência
ela é positiva porque você pode ampliar a programação, melhorar a programação, diminuir o custo disso, né? Então, esse aspecto é um aspecto positivo. Agora, se nós aqui formos nos balizar pelo que acontece hoje com as operadoras de telefonia, eu tenho preocupação, né? Porque quando você permitiu a concessão do serviço de telefonia, a sociedade criou uma expectativa, porque lá atrás custava uma fortuna um telefone. Poucas pessoas no país conseguiam ter um telefone. A expansão disso era uma dificuldade por conta que o gestor público, ao invés de estar investindo na segurança pública, na saúde, tinha que investir na telefonia. Então não fazia isso e dava aquele caos que nós vivemos o tempo todo. Abriu isso para o mercado privado, a concessão. Muito bem. A concessão, num primeiro momento, funcionou muito bem, né? Agora, a expansão disso e a conservação do bom atendimento e também a expansão tecnológica, isso está atrasado, né? Isso está atrasado. Você hoje vai comprar um aparelho celular, você chega numa loja que vende um aparelho, você é bem recebido, as pessoas te dão um cafezinho, te dão água, fazem uma festa com você. Nós temos 200 milhões de aparelhos celulares no Brasil hoje. Olha o tamanho do número. Tem mais celular no Brasil do que população. 200 milhões. Muito bem. Acabou, você assinou o seu chequinho ali, ou fez o seu financiamento, ou pagou lá da maneira como você quis pagar, saiu da porta para fora, você vira adversário não só das operadoras, com todas as dificuldades, como também das fabricantes de aparelhos celulares. O pós-venda no Brasil também é outro pepino, é outro grande problema. Como nós estávamos conversando um pouco antes de iniciar o nosso programa aqui, se tem uma coisa que sofre nesse país, chama-se consumidor. Na hora da venda de qualquer coisa, você é muito bem tratado. Passou disso, você vai passar por muitas dificuldades, eu tenho certeza que os nossos telespectadores, alguns vão daqui a pouco começar a ligar para contar os seus problemas, e existem problemas de você ficar estarrecido, né? Agora, não corre o risco de, com as empresas de telefonia entrando nesse mercado de TV a cabo, elas passarem a investir mais energia e recursos nesse novo filão, que é muito promissor, talvez mais promissor do que até os próprios telefones, enfim, e deixar de lado o serviço mãe, principal, a telefonia, uma vez que já existem reclamações, isso não é um risco? Olha, eu tenho a impressão que você tem razão, quer dizer, nós corremos um risco e eu acho que a competição, Denise, entre as TVs a cabo, né, com as TVs também a cabo da telefonia, essa competição, porque já existe hoje um sistema operando no país, isso vai acabar forçando, de certa medida, as operadoras de telefonia nesse novo serviço a prestar um serviço de qualidade, porque você tem para onde correr hoje, né? Você vai para o outro sistema, você vai para a antena, enfim, para as outras operadoras de TV a cabo ou de TV via satélite. O que não ocorre na telefonia móvel, na telefonia fixa. Quer dizer, existe a concorrência, porque são várias empresas que atuam nesse setor, mas não existe nenhuma empresa desse setor que se desponta como uma empresa de grande qualidade, que tenha um atendimento exemplar no país como um todo. É evidente que a rede se expandiu, né? Nós temos os rincões do Brasil hoje, vários lugares do país que teriam muita dificuldade de ter telefonia, hoje chega lá. Agora, existe um compromisso das empresas de quando participaram, pegaram o edital de concorrência para estabelecer e ganhar a concessão do serviço de telefonia, que esse serviço de expansão, esse serviço de investimento dessas companhias, eles não estão fazendo nenhum favor para a sociedade brasileira. Nenhum favor, porque o edital já previa isso. E aí é que entra o gargalo, porque eles não estão cumprindo com o que foi determinado no edital, que é no sentido da expansão e do investimento, né? Você tem, hoje, eu sou do Partido Verde de São Paulo. As pessoas no resto do país imaginam que o Estado de São Paulo tem total cobertura do serviço de telefonia móvel. Não é verdade. A minha cidade, a minha querida Piracaia, uma cidade que fica lá na Serra da Mantiqueira,
que é uma cidade pequena, 25 mil habitantes, não é? Vários lugares, e fica a 100 quilômetros de São Paulo, vários lugares da minha cidade não pega telefonia móvel. Quer dizer, não imaginem vocês no resto do país que os problemas só acontecem onde vocês estão aí. A minha cidade, a questão de 15 dias, eu estou usando a minha cidade e posso usar a região como um todo e vários outros lugares, né? A questão de 15 dias, nós ficamos sem telefone celular, caiu a torre, caiu o sistema. Quer dizer, a 100 quilômetros da capital, repito. Então, e aí, tem uma coisa que está engatada nisso, que é um grande debate que nós vamos ter que fazer, que a Câmara dos Deputados, o Congresso Nacional, a sociedade brasileira vai ter que fazer esse debate, com relação às agências reguladoras, né? Porque hoje nós temos quem fiscaliza, mas de maneira precária. Ou seja, então o consumidor está desprotegido? Se Olha, depender das agências, está no sal. Ele está no sal, é interessante. Ele está pouco protegido. Ele não está protegido como a legislação determina e como o serviço que foi contratado. Qual é o ponto que o consumidor mais fica vulnerável nessa questão das agências reguladoras? Denise, você quer em qual tema você quer discutir? Já que estamos na telefonia, vamos continuar nela. Depois a gente fala das outras. Eu vou dizer para você, né? Os nossos telespectadores daqui a pouco também vão falar sobre isso. Pega uma conta de telefonia celular, né? Nós aqui ainda temos a possibilidade, pela nossa atividade, né? Pelas condições que nos foram ofertadas ao longo da nossa vida, nós conseguimos melhorar a nossa compreensão, enfim. Nós temos hoje no Brasil 40 milhões de brasileiros que vieram para o mercado de consumo. São 40 milhões de pessoas que ao longo do tempo não tiveram as oportunidades que nós tivemos, né? O país cresceu, você pega essa legião de brasileiros, joga dentro de um sistema que ele não está habituado com ele, pega uma conta de telefone celular, coloca na frente dele, e eu posso dizer outras contas para você também, viu, Denise e Leandro? Eu posso dizer a conta do banco, né, a conta do cartão de crédito, um monte de conta que você vai pegar e não consegue interpretar, né? Pessoas espertas não conseguem interpretar uma conta de telefonia celular. E aí vem uma cobrança a mais de qualquer tipo de coisa, que você tem certeza que você não contratou aquele serviço. Um grande problema é serviço não contratado, que as empresas impingem um pagamento ao consumidor. Isso, a reclamação é muito grande, né? De ligações que não foram feitas pelas pessoas, que são cobradas, e aí, meu querido, você vai fazer... E às vezes a conta não vem detalhada ainda por cima. E você vai fazer uma reclamação, você fica pendurado naquele danado, para não dizer outra coisa aqui, daquele telefone, com um serviço de call center hoje, que é um outro problema, porque o serviço de call center não é um serviço de call center da operadora, é um serviço terceirizado. Então você está aqui em São Paulo, tem gente que está sendo atendido no Rio Grande do Sul, em outro país, inclusive, outro tipo de serviço. Casos. Em outro país, inclusive, né? Muito bem. A Índia, por exemplo, a Índia. Então você fica pendurado uma hora, não consegue resolver o seu problema, não tem explicação disso, né? Na verdade, naquele momento você tem a vontade de cancelar aquele... Você fica tão desesperado, tão bravo com essa história, porque você não... Eu estou pagando uma coisa que eu não sei o que é que eu estou pagando. Aí um detalhe, Denise, 200 milhões de equipamentos no Brasil, portanto... 200 milhões, ou quase isso, mesmo quando você tem o pós-pago e o pré-pago, mesmo no pré-pago vem uma conta depois, você colocou lá 30, 40... a tarifa básica de telefonia, que é outra cobrança que o consumidor reclama muito, Mas até uma CPI só para te dar um detalhezinho aqui. No Congresso, na legislatura passada. Para terminar um pouco essa questão dos 200 milhões de contas, não é? Se tiver um erro de um sistema qualquer, de um operador inconsequente ou incompetente, de cobrar R$1 a mais de uma conta de telefone, Denise, isso dá 200 milhões de reais. Dá 200 milhões de reais. Olha o que aconteceu, que o Ministério Público pegou uma cobrança indevida de 2 bancos no Rio de Janeiro e tem uma conta hoje de 350 milhões para se devolver para os correntistas de 2 bancos, Santander e Itaú. Não é? São 350 milhões por uma cobrança indevida. Agora, se você não consegue detectar, aí você tem que pegar o Ministério Público
né? Ou a Anatel, que deveria ter a responsabilidade dessa cobrança, e ficar fazendo um pente fino em cima de 200 milhões de contas ou de cobranças. Quer dizer, isso nos parece que, primeiro, que as reclamações estão corretas dos consumidores. Quando eu não tenho clareza do que eu estou pagando, eu tenho o direito de reclamar. Portanto, a clareza quem tem que me dar é quem está oferecendo o serviço. Isso eu não tenho dúvida. Está no Código de Defesa do Consumidor. Isso eu não tenho dúvida. É um direito daquele que está pagando aquela conta, contratando aquele serviço, ter clareza do que está sendo cobrado dele. Agora, em relação a essa tarifa básica de telefonia, que inclusive na sua comissão já houve vários debates lá sobre isso, para extinguir essa cobrança, quando é que isso vai ser possível? Olha, nós fizemos inclusive uma audiência pública recente para tratar a questão, um pouco antes do recesso, para tratar da questão da tarifa básica. As empresas dizem que eles têm um custo mínimo de manutenção, né? E, portanto, eles têm que cumprir, cobrar essa tarifa básica por esse custo mínimo. Agora, no edital também de concorrência, estava claro, primeiro, o investimento para a expansão do sistema, não é? A melhoria na tecnologia, né? Que depois, agora, inclusive, está digitalizado no 3G, isso está fantástico, não é? E o debate que nós estabelecemos na comissão, nessa audiência pública, foi quando vocês pegaram o sistema, vocês tinham o compromisso de reduzir custos nisso, né? E fazer toda essa expansão, e as tarifas sempre foram corrigidas, né? Nunca ficou um ano sem ter correção de tarifa no sistema de telefonia, no sistema elétrico, em todos os sistemas. Muito bem. Quando você investe em tecnologia, isso significa que você melhorou o serviço, você otimizou o serviço e, a partir deste momento, você diminuiu os seus custos quando você investe em tecnologia, como estava no edital. Diminuir custo investindo em tecnologia significa, no mínimo, diminuir a tarifa básica. No mínimo, não é? Olha, a tarifa básica ela tem que ser efetivamente básica. Ou então, nós vamos estabelecer o seguinte, que é uma das pontas do debate. Você paga aquele mínimo da tarifa básica, só que você vai ter o direito de consumir, ou seja, de gastar aquilo que você está pagando. Minutos, no caso. Diminui, porque você, aí, o que acontece? Você tem a garantia da manutenção em ligações. Mas não tem já os pacotes, eles aí tem a tarifa básica, aí tem o pacote que a pessoa faz também para diminuir. Então, mas né, o que eu estou propondo para eles? Você tem a tarifa básica, que é a tarifa mínima dentro da argumentação deles. Se ela é a tarifa mínima, nós vamos dar a tarifa mínima para manter o sistema, né? Para manter o sistema em operação. Então, se ela é a mínima, nós vamos retribuir ao consumidor a utilização de tantos minutos de ligações, porque ele já está contribuindo para a garantia dessa tarifa mínima, que seria a receita mínima das empresas para poder manter o sistema operando. Muito bem, o deputado Roberto Santiago, do PV de São Paulo, é o nosso convidado hoje do Tribuna Independente, aqui direto de Brasília. Estamos ao vivo em Rede Nacional, você pode mandar suas perguntas. 0 Operadora 17 33558432 ou pelo e-mail tribunadf@redevida.com.br. Voltamos em 2 minutos. Uma enganação. Tá bom. Mas agora eu descobri que está liberado, né? Isso já não é novidade. Começou a deixar essa cabecinha preocupar. Isso, da alternativa.
Operadora, você tem que levar. Um fica com o carro, o outro fica com outro carro. Você fica com o número do seu telefone quando você quer se divorciar da operadora. Não é? Você tem que ficar com o número do seu telefone, pelo menos. Ai, meu Deus do céu. Vem cá, Glória Pires morreu na novela, hein? Estão tweetando isso aqui Ixi, direto. tá. Mataram a Glória todo Pires, mundo é? ia matar a Norma hoje. Acho Logo que é amanhã. hoje, na hora do programa? Não, porque saiu todo mundo atrás da Norma. Mas essa hora já acabou a novela. Ah, então tá bom. Já acabou. Tá, o Kibi Louco tá tweetando aqui. Quem matou a Norma? Não, mas tá aí. É o Léo. O que matou a Norma? O Léo ou o filho do Rolando Moraes? Esse pessoal é dó. Estava atrás da Norma, era a Eunice, o motoboy. Tinha um monte de gente atrás dela. Eu não vejo essa novela. Eu fiz essa novela ontem, você acredita? Já está acabando, Eu vejo uma vez por semana, pelo ontem menos, para entender o que está acontecendo. Mas quando eu entrei aqui, o Leandro falou que você estava escondida vendo novela, não sei aonde. Eu estava escondida vendo novela. Não, eu estava lá na recepção vendo novela, e depois eu fui para a internet não é segredo, para mandar uma mensagem. Eu vejo, eu sou noveleira. Parra, chegou alguma coisa lá? Ó, banda larga cresce quase 60% em um ano no Brasil, diz Paulo Bernardo. A Norma vai morrer com a bola do pênalti do Relando. Vou chamar na volta então, tá? Muito bem, voltamos, estamos ao vivo, direto de Brasília. Hoje, eu e Denise Rotenburg, aqui no Tribuna Independente, recebemos o deputado Roberto Santiago. Ele é presidente da Comissão de Defesa do Consumidor na Câmara dos Deputados. Deputado, o senhor tem falado das agências reguladoras, mas antes eu queria voltar ao seu trabalho na comissão. O senhor tem falado também das audiências públicas. O senhor já chamou lá a comissão para debater os executivos das operadoras de telefonia e também das companhias aéreas, que são muito alvo também dos consumidores de reclamação? Leandro, já chamei da telefonia, das companhias aéreas, das companhias elétricas, dos planos de saúde. O que não falta é reclamação. Dos bancos, dos cartões de crédito, tudo que você pode imaginar. Agora, o que a comissão pode fazer em termos de melhorar a vida do consumidor? Porque Olha, também aprovar um projeto na Câmara que não seja pautado pelo governo é difícil. E a gente sabe que o governo não consegue hoje aprovar nem medida provisória. É verdade. Quanto mais está essa greve branca no Congresso. Deixa eu dizer uma coisa para você, Denise. Eu tenho dito nas audiências, quando você faz uma audiência pública, ela serve como balizamento para o parlamento, em especial para os membros da comissão, para você criar dentro da sua cabeça um pensamento, uma ação no sentido de votar um projeto de lei, de emendar um projeto de lei, de apresentar um projeto de lei, né? Esse é uma das funções da audiência pública dentro das comissões. Agora, eu tenho dito, repito, que as audiências públicas têm servido muito para que os órgãos de comunicação, para que a grande imprensa, né, para que a mídia como um todo, possam ter as informações por dentro. Porque a imprensa, quando vai a uma empresa, qualquer uma concessionária de serviço público, ela pega a informação naquelas notas que as empresas costumam dar. Nota de esclarecimento disso, nota de esclarecimento daquilo, em função de uma matéria que vocês conseguem levantar nos PROCONs e fazer a denúncia. Olha, nós dissemos aqui, banco, telefonia, aviação, são os que mais têm reclamação. É o que vocês conseguem pegar. Quando a gente realiza a audiência pública, os representantes dessas empresas, eles não podem chegar lá primeiro e escamotear qualquer tipo de informação. Não é? Segundo, mentir na comissão. Não é? Então, nós temos a possibilidade
de estar passando à opinião pública de verdade o que acontece com esse serviço. Esse é um aspecto. O outro aspecto é que, em especial, você pode ver que a comissão que mais realiza audiência pública, e nesse período que nós estamos na presidência, é a nossa comissão, a Comissão de Defesa do Consumidor. Inclusive, porque nós hoje, usamos... ouvi o ministro do Turismo, né, que está aí com esses problemas todos de prisão por lá. Isso. Ele não sabe muito bem o que está fazendo ali, chegou tem pouco tempo. Ele não foi por quê? Não, a gente pode até falar um pouco sobre isso. Eu só concluo o raciocínio aqui, porque é da importância, e falamos sobre o ministro Pedro Novaes. Né? A Comissão de Defesa do Consumidor se utiliza muito de PFC, né? Proposta de Fiscalização e Controle. O que acontece? Nós podemos fiscalizar via os ministérios responsáveis, ou as agências, ou ao Banco Central, todos aqueles que têm concessão de serviço público. Né? Nós temos o poder de fiscalização. De solicitar essa fiscalização e o próprio órgão faz, ou a comissão monta um grupo que faz essa fiscalização? Não, ela solicita ao órgão que é o responsável, público competente pela fiscalização. Mas pode acompanhar junto ao órgão competente a fiscalização. Quais foram os casos já de fiscalização? Ou bancos, cartões de crédito, né? Mas várias houve PFCs fiscalização efetiva? O senhor já recebeu os relatórios? Já, efetivos, discutidos e aprovados na comissão. Quer dizer, você vai dizer assim, nós não podemos multar, nós podemos fazer essa fiscalização e em seguida denunciar o Ministério Público, né? Denunciar a imprensa. Está aqui o que aconteceu, tem vários, com certeza absoluta, vários. Então eu acho que uma grande contribuição que a comissão presta à sociedade é nesse sentido, de estar escancarando e trazendo à verdade o que de fato acontece dentro dessas empresas. Né? Isso não tenho dúvida dessa contribuição. Com referência ao ministro Pedro Novaes, nós teríamos uma audiência pública hoje para discutir os problemas que vêm ocorrendo no Ministério do Turismo, na nossa comissão, e amanhã teria na Comissão de Turismo, né? E na Comissão de Fiscalização e Controle. Nós fizemos um entendimento, as 3 comissões, e vamos realizar então essa audiência pública amanhã, às 14h30, com as 3 comissões, fazer uma audiência conjunta. E ele garantiu que vai? Vai, ele já tinha garantido que viria hoje, inclusive, não é? Eu conversei com ele na quarta-feira de semana passada, ele já tinha garantido que viria. O PMDB tirou uma linha, uma estratégia do partido de determinar que todos os seus ministros que tenham qualquer tipo de problema nos seus ministérios têm que vir ao Congresso Nacional prestar esclarecimento. Agora, e principalmente aqueles que são deputados, e é o caso do ministro Pedro Novaes. Wagner Rossi também, se não me engano, é deputado ou era deputado? Foi deputado. Ele foi deputado porque ele permaneceu depois, até o final do governo Lula, e continuou ministro de Dilma. Mas ele já foi 2 vezes ao Congresso, se explicou, e cada vez surge um fato novo. Hoje, por exemplo, o Correio Brasiliense publicou que ele andou em jatinho da empresa Ouro Fino. Ele disse que pegou uma carona ali e tal, não sei o quê. Mas no governo passado, o ministro já caiu, porque pegou jatinho de empreiteira. Vários governos, ministros já caíram por causa disso. Como é que é? Wagner Rossi tem que ir de novo ao Congresso explicar? O senhor vai chamar de novo o ministro da Agricultura? Eu espero que a presidente Dilma tenha uma atuação igual a que teve com o Ministério dos Transportes. Nós não podemos ter um governo que trabalhe com pesos e medidas diferentes, dependendo do tamanho do aliado. Né? Isso não é justo, isso não é republicano, isso não é democrático. Né? Eu espero e tenho a impressão que as denúncias que surgiram no Ministério da Agricultura, que se fossem denúncias específicas de um período de 5 meses, 6 meses, que é a atuação do ministro no governo Dilma, né, porque ficou 3 meses no governo do presidente Lula, portanto é ministro há 9 meses, mas tem toda uma trajetória da Conab, né, porque o ministro Wagner Rossi foi presidente da Conab. Né. O que eu acho é que você não pode vir para o parlamento, para a sociedade, né, dar meias explicações. O caso do ministro Pedro Novaes, eu não tenho a menor dúvida que é distinto. Né? O ministro Pedro Novaes, eu já peguei informações
ele assinou o último pagamento de um contrato, de um convênio de 2009, né? Ele assinou 10 dias depois que estava no cargo, né? Portanto, isso tem que estar claro, não é porque é ministro e houve um problema na sua pasta que esse ministro tem responsabilidade absoluta sobre isso. Claro que não, não é? Agora, eu acho, independente de qual seja o ministro e qual seja o tamanho do partido, não é? Nós temos que ter uma gestão, repito, republicana. Nós temos que tratar todos de maneira igual. E as pessoas não podem vir para cá, começar a contar a história, Denise, e você atua dentro do parlamento, você está lá com a gente todos os dias, não é? Você sofre junto com alguns companheiros, colegas parlamentares, né, por assistir a algumas situações que a gente não gostaria de estar assistindo. Não pode vir para o parlamento e achar que os 513 deputados, ali no caso específico da Câmara, é formado por um bando de alienados, de pessoas que não têm compreensão para o que está acontecendo. As explicações têm que ser claras, as explicações têm que convencer as pessoas que estão ali. Não é pura e simplesmente chegar e falar qualquer coisa e achar que as pessoas estão convencidas. Esses casos têm que ser casos de convencimento, né? Eu espero, repito, que o governo, porque o PT e o PMDB são governo, não é? O PMDB não é base do governo, Leandro. O PMDB, ele é governo. O vice-presidente da República é do PMDB. Deputado. Portanto, eles têm, o governo tem que dar explicação à sociedade e de uma maneira que nos convença de que as coisas que estão sendo colocadas não foram essas pessoas que fizeram. Quero convidar você, telespectador, a enviar suas perguntas para o deputado Roberto Santiago. Ele é do PV de São Paulo, está conosco ao vivo aqui em Brasília, no Tribuna Independente. 0 operadora 17 3355 8432 ou pelo e-mail tribunadf@redevida.com.br. O senhor é do PV. E o PV, como está nessa situação? É neutro? É um apoio crítico? Está em cima do muro? O partido soltou uma nota. Sarney Filho teve no Palácio e foi prestar solidariedade e apoio à presidente Dilma. Esteve com a ministra Ideli. Como é que o senhor vê essa atitude dele? Olha, complementando a pergunta aqui do Leandro. Na eleição de 2010, o partido teve uma postura independente, né? Nós tínhamos nossa candidata, Marina Silva, quase 20 milhões de votos, e nós adotamos independência, toda a bancada adotou independência, nem crítica, nem não crítica, independência, né? Do governo. Portanto, a bancada se reúne todas as semanas, né, para discutir a pauta e aquilo que nós entendemos ser positivo para o país, nós acompanhamos a votação. O que não entendemos não ser positivo, votamos contra, não é? Agora, a posição do deputado, do líder, que é o líder da nossa bancada, o deputado Zequinha Sarney, é uma posição que foi discutida na bancada e é uma posição muito próxima da posição que vários senadores, não é, tomaram ontem e hoje. Pedro né? Simão, Pedro aquele Simão. movimento puxado pelo senador Pedro Simão. Exatamente. Um apoio suprapartidário, um a faxina que a presidente... Um apoio suprapartidário para garantir à presidente as condições para que ela possa... Esse negócio de faxina é muito pesado, né? Para que ela possa fazer as mudanças necessárias dentro do seu governo, com o apoio do Congresso Nacional, com o apoio de deputados e senadores. Eu acho isso importante, isso nós decidimos. Essa solidariedade que o deputado Zequinha foi informar a ministra Ideli para que fosse transmitida à presidente da República. Porque com essa posição e essa atitude, nós queremos aqui reforçar a nossa posição de querer que tudo seja absolutamente esclarecido. Não dá para continuar dessa maneira. A cada crise aparece uma história que não nos convence. Que se sobrepõe a outra também, né? Porque antes de uma ser explicada, aparece outra. E vem assim uma... Começamos o ano com o caso do esporte, depois o ministro Palocci, aí vieram as denúncias sobre a ANP, a Agência Nacional do Petróleo, depois vieram outras denúncias sobre o Ministério dos Transportes,
Aí veio a agricultura, veio o turismo, veio cidades e esse negócio não termina nunca. Onde é que vai parar? Qual é a sua aposta? Então, e aí não termina nunca, uma vai se sobrepondo à outra, e a primeira que surgiu, a sociedade não tem o resultado do que aconteceu ali, não é? Essa coisa de sobrepor era bom para quem é um gestor público, né? Porque vai apagando, vai tirando da frente algumas situações. E o parlamento, parte do parlamento que, entre aspas, é envolvido, porque tem o seu representante lá, porque é um governo de coalizão, é um governo que tem essa negociação para poder ter a governabilidade, né? Também não faz questão de não tocar mais nesse assunto. E para que não se toque nesse assunto, nós não vamos cutucar o assunto dos outros também, né? Faz parte um pouco desse acordo... Pacto de mediocridade aí. Não me investiga que eu não te investigo. Faz um pouco, não explícito, mas de certa medida implícito, né? Para que não se mexa nisso, né? Isso é ruim, isso é muito ruim, né? Porque a sociedade que está nos assistindo aí joga todo mundo no mesmo balaio. E o balaio não é igual para todo mundo, não, né? O parlamento é formado por homens e mulheres honrados, que pensam na sociedade, que pensam no país, que lutam pelo país. A gente não pode estar no mesmo balaio, porque isso é ruim, inclusive, para a própria sociedade. O senhor Aderice citou muito bem, lembrou muito bem, essa incursão do Sarney Filho, do Zequinha, ao Palácio Planalto, porque parece que foi um sinal claro de que o PV quer uma reaproximação com o governo do PT, porque antes havia Marina Silva, que acabou de sair do PV, ela era então um empecilho para o projeto do PV de se reaproximar de Dilma Rousseff? Não, o PV não tem um projeto de aproximação com o governo, né? Isso não é um projeto. Mas antes não tinha esse diálogo que está tendo agora. Isso é verdade. Isso é verdade, porque como nós adotamos, quer dizer, o partido e a Marina adotou uma posição de independência no segundo turno das eleições, né? Eu, particularmente, não adotei uma posição de independência. Eu apoiei a presidente Dilma no segundo turno, né? Eu e mais alguns deputados eleitos naquele momento, né? Eu, no meu caso, reeleito. Mas em São Paulo, por exemplo, nós somos a terceira bancada na Assembleia Legislativa e apoios estão na base do governador Geraldo Alckmin, né? Eu acho que o nosso projeto é um projeto, neste momento, de mostrar, de estar junto para ajudar na governabilidade do país, né, com certeza absoluta. O PV, e mesmo lá atrás, quando o PV era a base na gestão, na legislatura anterior, nós tínhamos o Ministério da Cultura, né? O ministro era o ministro Gilberto Gil, que não foi indicado pelo PV. Foi uma escolha do presidente Lula, né? E nós não tínhamos nenhum problema com o ministro Gilberto Gil. E quando saiu o ministro Gilberto Gil, a indicação, que foi o ministro Juca Ferreira, também não foi de bancada, também não foi do partido, não é? Eu acho isso, tá bom, não é um pouco como aconteceu com o PR aqui agora, que tirou o ministro do PR, que é o senador, né, e coloca um filiado, né, um novo filiado do partido. O PR hoje já disse que é por conta e risco da Dilma. Está fora, que está fora, né? Então, para deixar claro, nós não temos um projeto de estar na base do governo, um projeto de ser governo. O PV, nós precisamos, todo partido médio e pequeno, ele precisa ter espaço para poder mostrar a que veio para a sociedade, né? Nós temos as nossas propostas. Agora... Ficamos brigando, no Código Florestal aqui, está no Senado e está sendo emendado no Senado e vai voltar para a Câmara. Nós vamos ter outra briga na Câmara, como continuamos a briga no Senado pelo Código Florestal. Quando você, no nosso caso em especial, no caso do Partido Verde, tem qualquer tipo de aproximação, de conversa com o governo, não é atrás de buscar um ministério, buscar um cargo, é atrás de negociar com o governo as propostas que o partido tem para o país, para que isso não seja tratorado, né? Inclusive a presidente Dilma nos acompanhou, né? E o próprio ministro Palocci nos acompanhou no debate do Código Florestal, né? Se não tivesse tido o apoio, não que explicitamente deles, mas isso já tinha sido um trator muito maior do que foi, não é? Então, é nesse sentido que o partido pode discutir, né, a questão da governabilidade da presidente Dilma, não é? E a colocação e a negociação programática, né, das nossas teses, das nossas propostas. Muito bem, Roberto Santiago, o nosso convidado aqui do Tribuna Independente, hoje direto de Brasília. Ele é deputado federal e presidente da Comissão de Defesa do Consumidor.
Você pode mandar suas perguntas, 0 operadora 17 3355 8432 ou pelo e-mail tribunadf@redevida.com.br. Voltamos já em 2 minutos. Sua família é toda de lá? A sua esposa é prefeita lá, Perfeito. né? Como é que é o nome? Da sua cidade, está Fabiane chegando a Santiago. pergunta. Fabiane. Fabiane. Fabiane Santiago. Vê aí tudo que tem aí de... Denise, vou fazer 4, então. Não, faz um monte aí. Problema, ó, a letra tá ruim, tá chegando apagado, com todo respeito às nossas... Ver aí. Quem ajuda, eu vou vendo mais pra você, que eu tô sem óculos, mas me dá o que tiver melhor. me dá o que tá melhor, que eu vou vendo pra você. Assinatura básica, 50.000% subiu. Ah, tá, isso aqui já vendi. Ângela Matos, Rio de Janeiro, assinatura básica de telefonia. Então, ó, pergunta de novo. Lá de Morungaba, Beto Zen. Beto Zen, do PV. O sinal aqui é Amparo. Ele tá de sacanagem aqui. O sinal aqui é um não sei o que Amparo. A Vivo está sem... com problema. A Clara está no escuro. Há 5 meses foi... A torre, tá, vou falar. Parabéns para o senhor. José Antônio de Cocais, Minas Gerais. Por que não volta ao sistema antigo quando a cidade podia reclamar? Cara, pede lá para o pessoal ajudar. A letra está chegando apagada, a letra está um garrancho. Deixa eu dar uma olhada aqui. Vê De se repente eu tem consigo defeito. entender. Ó, tem muita gente reclamando. Por que não voltar ao sistema antigo quando o cidadão pode reclamar? Muito bem, voltamos ao vivo direto de Brasília. Eu e Denise Rotenburg recebemos hoje aqui no Tribuna Independente o deputado Roberto Santiago, do PV de São Paulo. Ele é presidente da Comissão de Defesa do Consumidor da Câmara dos Deputados. Deputados, chegaram algumas perguntas aqui de várias cidades do país. A Ângela Matos, lá do Rio de Janeiro, ela lembra que no início do Plano Real, a assinatura básica de telefonia era de R$ 43,00 mensais. Houve aí uma inflação, segundo ela, 1000%. Eu acho que é mais que isso, pelo que a gente conhece. E ela está reclamando disso. Se poderia voltar a um preço mais básico, né? E se o serviço poderia melhorar. Olha, foi um pouco a nossa fala no começo do programa, não é? Eu acho que tem, com a evolução tecnológica, a tarifa básica tem que diminuir muito e nós estamos brigando para que as pessoas sejam recompensadas no pagar a tarifa básica, que é para garantir o sistema, com o número de impulsos de acordo com a sua conta, de acordo com o que é cobrado para você na sua conta telefônica. Eu acho que isso seria uma boa saída para poder manter a argumentação, deixar o sistema em pé e não fazer com que o contribuinte pague uma conta que não é dele, porque
outra argumentação é que a tarifa também ajuda a fazer a expansão dos serviços, mas a expansão dos serviços estava no edital, portanto, é dinheiro de investimento das empresas. O prefeito de Morungaba, São Paulo, seu amigo Beto Zen, está nos assistindo, mandou um abraço para o senhor, parabenizou o programa, obrigado pela sua audiência, prefeito. Ele faz uma reclamação lá de que a Vivo colocou uma torre, mas está com problema. Faz uma brincadeira, diz que a Claro lá está no escuro e que há 5 meses houve a instalação da torre, mas nada resolveu. Um grande abraço ao meu grande amigo Beto Zen, ele é grande mesmo, o Betão é um sujeito grande, o Betão Zen. Né? Aliás, parabéns pela festa da cidade que eu tive aí a semana passada com você, no sábado estivemos juntos. Um grande abraço a você. E agora temos mais um problema, Betão e telespectadores. Vocês sabem que a Vivo foi comprada pela Telefônica, né? A espanhola. A espanhola comprou a Vivo, né? Tirou o presidente, hoje é um novo presidente, um novo executivo que está comandando as operações da Vivo. Já conversei com a Telefônica sobre isso, né? Porque vinha numa expansão de investimentos a Vivo, e eu tive uma notícia semana passada, que eu já pedi para conversar agora com o presidente da Telefônica, que me parece que está faltando recurso para alguns investimentos. Eu vou querer saber quais são esses recursos, qual o investimento que não vai ser feito, porque senão nós vamos exigir o cumprimento do edital. Voltamos àquele caso da primeira pergunta, que a Denise se lembrou bem. Se não tem muito investimento em telefonia, eles agora querem avançar para canal digital a cabo, fica um perigo aí de deixar o serviço... depreciado. Com certeza, com certeza. O José Antônio de Cocais, Minas Gerais, por que não volta ao sistema antigo? Só podia reclamar, agora só pode reclamar por eletrônico. Ele queria reclamar pessoalmente lá, na questão dos PROCONs. Até porque fica melhor para você poder xingar, né? Até pessoalmente. Porque na hora é tanta raiva. Porque hoje é só telefone e às vezes a gente não sabe com quem está conversando, e às vezes você está conversando, mas a linha já caiu, né? Porque as agências não tem mais por que existir as agências, né? Antigamente você tinha as agências que recebiam lá. Era um sistema que, como eram poucas pessoas que tinham acesso ao serviço de telefonia, as agências inclusive serviam para ter aquelas cabines que você ia lá, né, para telefonar das cabines. Não tem mais o porquê de existir isso. Eu acho que pode ser o sistema eletrônico, mas com eficiência, respeitando quem está do outro lado da linha. Né? Tem um tempo, inclusive, para que as pessoas sejam atendidas, e esse tempo não vem sendo cumprido. Mas daqui a pouco o Leandro vai passar para vocês aqui o nosso site de reclamações da Câmara dos Deputados, e vocês vão poder também estar falando com a gente lá. A nossa produção já vai colocar na tela o e-mail da Comissão de Defesa do Consumidor da Câmara para você entrar em contato. Eu queria mandar um abraço para Matilde Pereira, aqui de Brasília, ela parabeniza o programa. Obrigado pela sua audiência. A Maria do Carmo, do Rio de Janeiro, pergunta: até quando vamos continuar com a assinatura de telefone? Olha, é a assinatura básica. É um pouco a resposta que a gente já deu aqui. E você sabe que eu acho que no futuro você vai ter que pagar o que você efetivamente consome. Não é? A energia elétrica, além dos impostos que são altíssimos, né, você paga o que você consome. Eu acho que o caminho é nesse sentido. O caminho é você pagar aquilo que você consome. E a gasolina, que também tem a maior parte do preço do combustível hoje, uma parte expressiva, é de impostos. Como fazer para o combustível ficar mais barato? Porque o Brasil é quase autossuficiente, pelo menos é o que diz o governo, o Ministério de Minas e Energia e a Petrobras, e nós temos um dos combustíveis mais caros do mundo. Né? Tem muita gente que prefere, que mora perto da fronteira. É verdade, acontece isso hoje. Que vai abastecer na Argentina. Acontece isso hoje, é Por verdade. que isso? Olha, Por que isso acontece? Por que o nosso combustível é tão caro? Vocês já investigaram isso? Já chamaram a ANP, a Petrobras? Toda hora o presidente da Petrobras vem dizer: olha, precisa aumentar, está barato, porque não sei o quê, nós estamos subsidiando. Como é isso? Eu vi uma entrevista do ministro, do presidente da Petrobras, né, o Gabriel, esses dias, e ele está dizendo que por conta da oscilação do dólar, ele ainda não precisou aumentar os combustíveis no Brasil, mas que vai aumentar. No final da entrevista, para Miriam Leitão, ele acabou dizendo que vai aumentar.
não é? Muito bem. Agora, você sabe que o poder... A política no Brasil, ela é birolha, zarolha, atravessada, não é? O parlamento não tem o poder. Todos os 81 senadores, os 513 deputados, não têm o poder de abaixar imposto, né? O poder de abaixar imposto no país é do executivo. Nós não podemos legislar sobre isso. Mas por que o parlamento sempre acaba criando imposto quando é chamado? Na verdade, o parlamento ele não cria imposto. Quem cria é o executivo. Sim, que manda a mensagem aprova para o parlamento. Sim, porque aí não podia rejeitar, dizer assim, chega, agora já tem outro lá que estão segurando, que é a volta da CPMF. Para financiar a regulamentação da emenda 29, que manda ampliar os recursos da saúde. Fora a PEC 300, nós precisamos buscar, está criando, se aprovada a PEC 300, para quem não sabe, é aumento dos policiais no país como um todo, né? Um piso salarial para todos os policiais no país, e está se criando um fundo, se aprovar a PEC 300, vai se criar um fundo para poder bancar esses recursos para os estados que não têm condição de estar pagando esse piso salarial. E esse fundo vai ser criado. A nossa ideia, inclusive, era que fosse pegar esse fundo com recurso de pré-sal, não sei o quê, porque essa conversa ainda vai longe, não é? Mas o governo não está concordando, os próprios governadores estão pressionando nesse sentido, né? Agora, quando você fala da emenda 29, que está se tentando criar a CPMF, uma nova CPMF para bancar isso. Deixa eu te dizer uma coisa. Você lembra quanto era que a CPMF arrecadava no país? Quase 50 bi. Por aí. Quase 50 bilhões. Quase 50 bilhões, 40 e poucos. A minha dúvida era saber Vamos trabalhar com esse número rapidamente, 50 bi. Né? 50 bi. Era 42, se não me engano. Eu votei favoravelmente à manutenção da CPMF. Né? E lá na Avenida Paulista tem uma entidade patronal, que tem sede na Avenida Paulista, e colocou todos os nomes dos parlamentares que votaram pela manutenção da CPMF. E fui criticado em vários lugares, né? Mas agora aqui para os nossos telespectadores e para a Denise e para o Leandro. 50 bilhões de reais. 50 bilhões de reais. Não é? Olha o tamanho desse número. Quando se derrubou a CPMF, eu perguntei a um grande empresário brasileiro quanto ele pagava, não vou aqui declinar o nome, até porque seria indelicado, quanto ele pagava de CPMF por ano, Denise? Por ano. Ele me disse, de 17 a 18 milhões de reais. Só um empresário. Só um empresário. De 17 a 18 milhões de reais por ano. Eu disse a ele o seguinte, cara, você vai propor lá na sua empresa uma redução na venda do seu produto? Ele disse, olha, como eu vendo muito, eu tenho que controlar minha boca para não escapar o nome do produto, senão vocês dois principalmente vão saber quem é esse empresário. Lá na ponta, se eu for colocar para tirar a CPMF, vai ser coisa de 5, 6 centavos. Né? Portanto, não vai ter uma grande repercussão para o consumidor essa minha redução de custo. Bom, mas eu não quero saber, vocês estão reclamando que você tinha um imposto de 50 bilhões e não vai ter a redução para o consumidor, isso significa então que você, por ano, vai embolsar mais 17, 18 milhões de reais. Então vocês induziram a sociedade a fazer um debate equivocado, né, de dizer, olha, nós vamos deixar de cobrar isso aqui, porque vocês vão estar ganhando com isso. Ganhou o empresariado, porque isso não veio para o bolso da sociedade, não voltou para a sociedade. Você vai dizer assim, peraí, nós topamos quando o Jatene, porque foi o ministro Jatene da Saúde, né, que conseguiu fazer com que essa proposta fosse aprovada. Fosse aprovada dentro do argumento que isso seria utilizado especificamente para a saúde e depois passou a se utilizar na Seguridade Social. Não é? Como um todo, depois passou para o superávit primário e aí... A história acaba se perdendo aí, Denise. Não é? Se você fizer um imposto, né, os 50 bi, muitas pessoas também me disseram, Santiago, você tem razão. Né? Agora, se isso fosse utilizado especificamente para a saúde, porque é uma coisa que ajudaria em muito utilizado da saúde, que é precaríssima no país. Né? Então, tem um argumento para os dois lados. Se a seriedade da proposta, né, for executada exatamente como você vendeu para a sociedade, eu acho que não teria problema. Ou seja, se ela vier como um plus para a saúde, exatamente, pode ser aprovado. Mas se vier tirando
outros recursos e entrando só esse, aí também não... Não dá. Não dá. Aí não dá. Não pode ter desvio, Denise. Não pode ter desvio. A sociedade, né, acredita nas pessoas, acredita nos governos, até o momento em que os governos se fazem desacreditar. Né? Se você, Agora, você assinou um contrato com a sociedade, você tem que cumprir esse contrato. Né? não era melhor, então, tirar um outro imposto e deixar esse que permitia ao governo saber quanto cada cidadão brasileiro estava movimentando em contas? Esse é outro aspecto. Por meio da CPMF, foi possível identificar, o COAF identificou aí muitas pessoas que estavam escondendo dinheiro, deixando de pagar outros impostos. Essa era um outro lado da pressão que o parlamento sofreu, né? Porque você controlava caixa 2. Muito caixa 2 do país, né, acabou sumindo, porque a tua CPMF ia cruzar com o que você tinha lá, com o que você vendeu, cara, pegou muita gente essa história. Você tem certeza, pode ter certeza disso. Né? Eu acho que deveria ter continuado, tanto é, como falei, votei pela manutenção. Agora, nós temos que resolver o problema da emenda 29. Quase 5.500 municípios no Brasil, né? E as pessoas, a grande maioria da população brasileira, moram em cidades médias e pequenas, e as dificuldades com a saúde são muito grandes. A emenda 29 ela é fundamental para que a gente possa melhorar, não resolver, melhorar o problema da saúde no país. Deputado, eu queria deixar registrado aqui, mandar um abraço para o Luiz Zacarias, de Santa Maria, Rio Grande do Sul. Sua pergunta será encaminhada à assessoria do deputado Roberto Santiago, que é o presidente da Comissão de Defesa do Consumidor, aqui hoje comigo com a Denise no Tribuna Independente. Tem mais algumas perguntas aqui. O Geraldo Magela, de Campinas, São Paulo, e o César Menezes, da capital, fazem perguntas sobre o mesmo tema, juizados nos aeroportos. O César diz: a mídia tem orientado os consumidores lesados nos aeroportos e pelas companhias aéreas a procurarem os PROCONs ou os juizados. Eles existem de verdade? Existem plantões? E como a comissão, aí já a pergunta do Geraldo Magela, como a comissão pode melhorar isso, cobrar isso nos aeroportos das aéreas? Olha, uma boa pergunta aí do Geraldo. Né? Veja bem, dos aeroportos, por exemplo, Cumbica, existe lá a sala do Juizado Especial de Pequenas Causas. Né? Várias pessoas, como tem a notícia que existe o juizado, vão lá, fazem as suas reclamações e o sistema do judiciário que está instalado ali convida as empresas aéreas para que vão fazer a negociação, fazer o acordo e resolver o problema. Sabe o que acontece, meu companheiro Leandro? As empresas aéreas não vão. Não mandam advogados? Não vão. E aí o que acontece? Fica por isso mesmo? Nada. Então, vai depois nada. Aí o sujeito que foi fazer a reclamação, se ele quiser dar continuidade ao causo, ele vai ter que ir para a justiça comum. Tá certo? Então isso é para mostrar o desrespeito das companhias aéreas. O mais absoluto desrespeito. Não tem como mandar prender se não for, não tem como. Já está na moda sair prendendo todo mundo? Não dá para mandar prender esse povo também? Eu já solicitei, deve acontecer, até para concluir a resposta do Geraldo Magela lá de Campinas, já solicitei, deve acontecer a semana que vem, uma audiência com o presidente do Tribunal de Justiça de São Paulo, né? Porque eu quero buscar o entendimento com o presidente do Tribunal de Justiça para que ele possa efetivar essa atitude, porque a desmoralização é a desmoralização do judiciário brasileiro. Né? Além de ser a principal desmoralização, que é com o consumidor, com o usuário do serviço, é também com o judiciário brasileiro. Ou estão dizendo o seguinte: bananas e bananas. Né? Eu tive nessa audiência pública, Leandro, Denise e telespectadores, eu tive um embate muito forte com os representantes das companhias aéreas. Porque várias companhias aéreas... E eles alegam o quê? Vou te explicar. Primeiro que eu quero deixar claro que eu acho importante as pessoas terem a possibilidade de, ao invés de pegar um ônibus lá em São Paulo, na minha terra, não é? E ir visitar o seu parente no sul, no centro-oeste, no nordeste e no norte, eles têm que ter a possibilidade de se utilizar do transporte aéreo, né? São cidadãos com todos os direitos que todos nós temos. Muito bem. As companhias aéreas, com esse novo modelo de operação no mercado, facilitam a venda dessas passagens aéreas. Então tem passagem de R$20 por mês,
R$ 25 por mês. Então todo mundo. Hoje é mais barato em determinadas localidades você ir de avião do que de carro, né? E com a facilidade do pagamento. E eu disse ao presidente de uma das maiores companhias aéreas do Brasil que isso era irresponsabilidade, não é? Por quê? Se eu estou vendendo um serviço a um cidadão, eu tenho que emitir esse bilhete e colocar esse cidadão dentro de uma aeronave e entregar esse cidadão ao seu ponto para onde ele comprou a passagem. Não é pura e simplesmente achar que eu estou vendendo um serviço, vendendo uma passagem aérea, jogar esse cidadão na porta de um aeroporto, deixar ele se empilhar por lá, né? Deixar ele se virar para chegar até a porta do avião e depois largar ele no outro aeroporto, enfim, tratar a coisa como se fosse um objeto qualquer. Não é? Isso é irresponsabilidade das companhias aéreas. Esse povo tem que tomar vergonha na cara. Aliás, esse povo não pode continuar tratando as coisas assim. Eles atrasam voos, não dão satisfações. Cancelam voos, não dão satisfações. Né? É uma verdadeira esculhambação. Viajar de avião hoje no Brasil é sofrimento. Mas é mesmo que neste momento, antes do programa começar, eu liguei para um amigo meu, ele está preso há 6 horas no aeroporto do Galeão, no Rio, esperando um voo, porque 2 voos já foram cancelados. Deputado, eu quero pedir licença ao senhor, eu e a Denise, e a vocês telespectadores. O tribuna de hoje recebe Roberto Santiago, presidente da Comissão de Defesa do Consumidor. Voltamos em 2 minutos. Vai levando, a gente vai levando, né? Ah, tudo acostuma. Tem de Piracá, o pessoal de Piracá está assistindo. Piracá em peso. Piracá está lá grudada na televisão. Seus eleitores. Só eleitor não, tem oposição também, eu vou falar aqui. Tem uma menina aqui que está te enchendo o saco, mas eu vou fazer só uma pergunta dela. Ela falou que o senhor foi o que mais gastou, só para não te deixar pegar de surpresa. Tá? Foi nada. Então só avisa isso, que ela está falando que foi o que mais gastou como o seu... O que mais gastou. Na campanha não, aqui na Câmara, como o senhor explica isso? Talvez seja o deputado de Piracaia que mais tenha gastado. Tem o Osasco, tem o Chácara em Piracaia. Você tem dificuldade de ler algum? Não, né? Agora tá bom. Né? Falta só um bloco. André de Osasco. Vou mandar só uns abraços aqui para esse pessoal, mas vou fazer só umas 4 perguntas. 1 minuto. Aí as que não fizer, faço para você. Aí Eles você vai adoram ter quando que respondem. eles Eles adoram. gostam. Principalmente isso aí da região do deputado. E é bom responder de fora também, porque senão vai que o sujeito passa por Brasília ou vai para cá. Olha que delícia. Ah, eu mandei uma pergunta. Padre Edno, lá de Volta Redonda. Por que vocês propõem um tema e fogem totalmente da proposta do tema? Agora estão falando de Sarney, de Dilma. É porque ele pegou o bloco que estava falando. Pegou o bloco que a gente falou mais de política. Pois é. Vou mandar um abraço então para ele também. Manda um abraço para o padre e Edno fala de Volta para ele que Redonda. nós não vamos fugir do tema, não. Acontece. A gente voltou para o tema dele. Voltamos. Nós voltamos. Quero voltar com a agência reguladora. Tem uma pergunta muito interessante aqui de agência reguladora. Qual é? A gente acabou não voltando. Sobre a complacência dela, justamente isso que eu queria perguntar. E é um cara que é colega nosso lá de São Paulo. Então faz logo.
Muito bem, voltamos ao vivo, direto de Brasília. Eu e Denise Rotenburg recebemos hoje no Tribuna Independente o deputado Roberto Santiago. Ele é do PV de São Paulo e presidente da Comissão de Defesa do Consumidor aqui na Câmara dos Deputados. Deputados, são muitas as perguntas que chegaram nesse último bloco. Não vai dar tempo de fazer todas, mas eu quero deixar, eu e Denise deixamos nosso abraço aqui, agradecimento pela audiência ao Chiquinho de Piracaia, lá da sua cidade, o André de Osasco, a Zulmira Bonfim de São Paulo, capital. Eu quero deixar relatado aqui que o padre Edno, lá de Volta Redonda, reclamou que a gente fugiu um pouco do tema por causa da política, é natural, mas, padre Edno, nós vamos voltar agora falando de defesa do consumidor. É a emoção do debate. Né? Exatamente. O Alexandre Vasconcelos, meu colega lá da Rede Vida de São Paulo, que comenta muito bem Fórmula 1, que é um esporte que eu adoro, ele tem uma declaração interessante aqui. Ele está em litígio com uma operadora de telefonia, e ele reclamou várias vezes, tanto que até a Anatel avisou ele que ia multar a operadora. Mas ele ficou revoltado, que ele pensou que ele fosse receber o dinheiro dessa multa. Mas vai ser a Anatel que vai receber. Aí eu emendo a pergunta dele, as operadoras não têm sido muito complacentes? Não só a Anatel, mas assim, outras operadoras, na verdade as agências, outras agências reguladoras. Olha, são duas situações, Leandro, Denise e nosso telespectador. Né? A Anatel, principalmente, que é dentro desse quadro de regulação, é uma que tem os maiores problemas por conta do maior número de reclamação. Quando as agências foram criadas, as agências tinham um modelo de gestão e um modelo de fiscalização para um sistema que era muito menor do que é o sistema que é hoje. Quando as agências foram criadas, não existiam 200 milhões de telefonia celular no país, 200 milhões de aparelhos no país. Né? Não chegava a 5 milhões, era um negócio novo, portanto, a estrutura e o tamanho das agências elas foram criadas para aquele momento. O que aconteceu? Ao longo do tempo, ao longo dos últimos 8 anos e meio, as agências vêm perdendo servidores, vêm perdendo recursos e não conseguem repor. Especificamente a Anatel, que é o caso da telefonia. Né? O presidente da agência, que é o embaixador Sardenberg, ele tem reclamado, primeiro que dos recursos contingenciados do governo federal para com a Anatel e, por consequência, para todas as agências. O número de servidores foi reduzido em 800 ao longo desse processo e, na verdade, ele precisa de mais 1.800. Portanto, a agência precisa abrir um concurso público e ele está forçando nesse sentido para que se possa ampliar o quadro de servidores, que não vão ser os 1.800 que são necessários, mas sim os 800 que ele perdeu que a agência perdeu ao longo desse processo. Portanto, esse é um exemplo da Anatel, que eu com certeza absoluta transporto para todas as agências. Eu costumo dizer, é evidente que, entre aspas, que a agência reguladora no país não está cumprindo o seu papel. Né? Regular e fiscalizar tem que ser como um todo, não aquilo que é mais próximo. Aparelhamento? Aparelhamento também é uma das situações. O modelo, Denise, você tem razão. Tem um aparelhamento, com certeza absoluta. Não é? Agora, o modelo também está equivocado. Não é? Quando você cria uma agência, você parte do princípio que essa agência tem que ter total autonomia nas suas ações, na regulação e na fiscalização. Na fiscalização, eu até acho porque o governo, os ministérios é que faziam a fiscalização que hoje estão a cargo das agências. Né? Agora, a regulação que é parte fundamental. Né? Você sabe que se você multa as empresas de telefonia, e eu mandei fazer um levantamento, Leandro, e a próxima vez que você me convidar para eu vir aqui, espero que seja semana que vem, Em breve. Eu vou trazer para você um levantamento que nós consultamos o judiciário e todas as operadoras para saber qual era o contingente de dívida das multas que essas operadoras tinham, tanto já para pagar para as agências, o que já tinha no judiciário. Para pagar é uma fortuna, o pago é desse tamanhozinho. Quer dizer, você multa as companhias, companhia aérea também, não é? Você multa as operadoras e efetivamente essas operadoras não pagam, essas operadoras não pagam as suas multas. Portanto, as agências, nós precisamos tratar isso, vai ter um seminário, viu? Leandro e Denise vão fazer um seminário da Comissão de Defesa do Consumidor para tratar por dentro o papel das agências reguladoras e propor mudanças. Ótimo.
Antes de passar para a Denise, eu queria deixar meu abraço, meu da Denise aqui para os telespectadores atentos aí que mandaram suas perguntas, serão encaminhadas à assessoria do deputado. O Joilson Oliveira, lá de Nova Palmeira, Paraíba, o Emilson Nunes, de Volta Redonda, a professora Rose, de Atibaia, São Paulo, o Francisco Laviola, meu amigo lá de Muriaé. Agora, só tem um opositor aqui também, lá de Piracaia. A Gláucia Mimbi já mandou 2 e-mails aqui e perguntou se eu ia fazer essa pergunta. Ela falou que o senhor é o deputado que mais gasta, como é que o senhor explica isso? E se a Câmara recebe das teles? Eu não entendi essa pergunta, sinceramente. Se a Câmara recebe? Das teles. Bom, isso é uma acusação, deputado? não sei. Eu acho que ela se equivocou. Primeiro que não é verdade, é só entrar no site da Câmara dos Deputados e vai verificar que eu não sou um dos deputados que mais gastam. Muito pelo contrário, eu estou na média... Talvez seja o deputado de Piracaia que mais gasta. Pode ser, eu estou na média do parlamento, sem sombra de dúvidas, não é? Agora a tele não recebe de operadora, não tem. Acho que não há nenhuma faltou promiscuidade nesse sentido. Faltou. O Jamir da Silva, ele é de Goiás. Ele diz que uma lei 8419, de 12 de abril de 2006, está sendo descumprida lá em Goiás, que dispõe sobre a instalação de equipamento eliminador de ar de tubulação. Como é que isso pode ser resolvido? A população reclama e nada acontece. Eu não sei, talvez isso seja em problema de... bombeamento de água para as casas, né? Pode ser. Retirada de ar da população. Pode ser. O serviço de água e esgoto da cidade. Eu vou levar depois essas perguntas. Como todas você as já perguntas disse serão aí, entregues à sua assessoria. E você pode ter certeza, inclusive estamos com o companheiro de Goiás, que nós vamos não só levar a resposta a vocês, como também encaminhar uma solução. Né? Encaminhar para os órgãos competentes, encaminhar uma solução para poder atender muito bem o reclamo de vocês. Tenho 2 perguntas políticas aqui, para a gente voltar um pouquinho para a política, então. Para vocês verem que os telespectadores também estão atentos à política. O Anderson, lá de Torres, Rio Grande do Sul, estado da Denise. O porquê que Marina Silva saiu do PV? Olha, primeiro, como eu disse também no começo do programa, eu lamentei a saída da Marina, que é minha amiga pessoal, do Partido Verde. Né? O processo, na verdade, foi um processo de saída do PT e vinda para o PV para disputar a eleição para a presidência da República, onde teve quase 20 milhões de votos, e depois continuar um processo de construção de uma candidatura para 2014 e de uma candidatura, de uma posição dentro do partido. A construção do partido, né? Você trazer aí os 500 mil marinheiros que tem espalhados pelo país como um todo. O problema é que nós precisamos entender o que é o modelo político que está estabelecido no Brasil, né? Que é ruim. Né? Eu canso de reclamar isso. Né? Os partidos no Brasil não têm democracia. Né? Você elege deputado... O PR também não tem democracia, o PV não tem democracia? Não, nenhum partido, nenhum. Nem o PV, nem o PSDB, nem o PT, nenhum, não tem democracia. Alguns se aproximam um pouco mais da democracia. E isso é uma coisa que nós não podemos continuar permitindo, porque você elege deputado, vereador, deputado estadual, para vir para os parlamentos, né, para câmaras municipais, para discutir um processo democrático, para você fazer um debate democrático. E isso no Brasil não acontece. Né? Então, como a gente entende como é o processo, e para você mudar culturalmente, para você mudar a legislação, isso demanda tempo, isso não é uma coisa que você consegue construir do dia para a noite, não houve um entendimento nesse sentido. Né? Havia um movimento da democratização do partido, que ela deveria acontecer num prazo de 3 meses, depois 9 meses, depois 6 meses, uma confusão de números e prazos, não é? Que a gente sabe como é que funciona, eu repito, e não se consegue construir e mudar um mecanismo que está posto há 25 anos, né? Que é a idade do partido, você não vai mudar isso em 6 meses. Não houve paciência, não houve compreensão, e eu acho que de todos os lados, né, de entender um pouco a ansiedade de Marina, de querer construir o partido para disputar bem 2012 e depois disputar 2014, e não houve também o entendimento de Marina no sentido de compreender que o processo não se muda da noite para o dia, que é todo um processo de construção, que infelizmente isso é um processo moroso, e repito, em todos os partidos. Portanto, esse foi o desentendimento. Mas eu tenho esperança ainda, né? Marina saiu. Esperança que ela volte? Eu tenho esperança. Ela Marina está fazendo saiu. Volta ao PV? Eu tenho esperança, nós continuamos trabalhando nesse sentido. Marina é a cara do PV, Marina tem tudo a ver com o PV.
né? Marina tem uma história linda, maravilhosa, saiu lá da floresta e virou senadora da República e uma via e uma possibilidade concreta de ser presidente da República, não é? Isso também é um processo de construção, não é? É evidente que a eleição de 2014 vai ser um outro momento, claro, né? Tivemos uma grande oportunidade na eleição de 2010. Portanto, é todo um processo de construção. Eu acho que dá para consertar, dá para conversar. Eu acho que a partir do momento que nós conseguimos votar na Câmara dos Deputados, uma mudança na legislação partidária, uma mudança nesse modelo político que está estabelecido no país, as coisas podem fluir melhor e nós temos aí o retorno da Marina e ajudar a construir o nosso Partido Verde. Muito bem, deputado, obrigado pela sua presença. Já acabou? Infelizmente o nosso tempo acabou. Eu quero deixar um abraço também para Maria Helena de Santos, para o Anderson de Paulo, que ajudou o César Menezes de São Paulo a mandar os e-mails dele, e para o Roberto Nolasco de São Paulo também. Todas as perguntas que eu não fiz serão encaminhadas à assessoria do deputado, que ele já prometeu aqui, vai respondê-las. Obrigado mais uma vez pela sua presença, o senhor foi muito elucidativo, nos ajudou muito nessa noite. Obrigado a você, Leandro, obrigado a Denise, obrigado aos nossos telespectadores. Eu quero também mandar um abraço para o padre da minha cidade, que é meu grande amigo Felicíssimo, né, que está nos assistindo também. Um grande abraço, um grande beijo. E também para a senhora Fabiana e Santiago, senão só vai apanhar em casa quando voltar lá. Né? Mandar um abraço e um beijo para a paixão da minha vida, a minha esposa Fabiane, que é a prefeita da minha cidade de Piracaia. Um beijo, amor. Denise, obrigado pela companhia e pela ajuda. Obrigada, deputado, e obrigada a você que nos assistiu. Muito obrigado, então, pela audiência a todos vocês. Até o próximo programa.